Bom, boa tarde a todos. Bom, eu venho aqui para explicar sobre lógica de programação. Bom, como vocês sabem, eu sou aluno da Impacta, tá? Se vocês quiserem, visitem também www.impacta.com.br, tá? É onde eu estudo. Eu fiz lógica de programação, introdução orientada a objetos e estou para começar em SQL. Bom, essa é a primeira minha videoaula, tá? Irei falar só um pouquinho de lógica de programação, de alguns conceitos, tá bom? E para ajudar também algumas pessoas. Estou tentando ajudar. Bom, vamos lá então. Bom, iremos falar sobre algoritmo. Algoritmo funciona o seguinte: é uma sequência de passos que nós fazemos para resolver um problema ou um objetivo. Seria quase a mesma que uma lógica, mas o algoritmo a gente escreve os passos, certo? Numa lógica nós interpretamos somente, certo? E num algoritmo, vou dar um exemplo aqui de um algoritmo agora. Nós declaramos o programa como jogar bola, certo? Antes de a gente escrever tudo, a gente tem que declarar o nome do programa. Programa como jogar bola. A gente dá a primeira alternativa para ele. Você vai pensar aonde você vai jogar. 2. Você já chamou alguém? Se sim, continuar. Se não, tenta arranjar alguém, certo? E aí você vai nessa opinião de se sim e se não. Um algoritmo. A gente tem duas decisões, certo? Se sim ou não. Eu irei falar mais para frente no tópico decisão, certo? Agora iremos entrar em ação. Vamos dar um exemplo de uma ação: entrar no carro, ir até a frente do carro, abrir a porta e entrar no carro, certo? Então, como funciona? Uma ação é o que a gente faz, certo? Se eu preciso jogar bola, como que eu jogo bola? Eu vou chamar alguns colegas, vou lá jogar bola e vou chutar a bola. É uma ação. É a única coisa que eu faço. Bom, vamos entrar no tópico decisão. Uma decisão é o que a gente decide. Se é sim ou é se não. É uma decisão direta, entendeu? E como funciona? Essa decisão, vou dar um exemplo dessa aqui. Quero ir para o cinema com os meus colegas. Meu pai vai deixar? Se sim, continuar. Se não, deixar para outro dia. Eu deixo para outro dia. Uma decisão, entendeu? Você escolhe. A decisão funciona assim: se sim ou se não. Você apenas só dá isso. Agora vamos para loops e laços. Aqui no loops e laços é bem diferente dos outros, certo? Como funcionam os loops e laços? Eu irei explicar devagar e complexivamente para vocês entenderem como é que funciona. Bom, os loops e os laços funcionam o seguinte: quando a gente começa o programa, certo? Eu vou declarar o i como uma variável, que irei falar mais para frente o que é uma variável. O i funciona o seguinte: eu vou usar o i para ir para o próximo i. E os loops, e os laços, eles vão voltar de novo, certo? Então o que acontece? Eu declaro o i aqui em cima. Aí eu declaro o nome do programa jogar bola. Se sim, continuar. Se não, ficar na sua casa. Aí se ele fosse não, ficar na sua casa. Aí o próximo i, certo? O que acontece o próximo i? Ele retorna a primeira função. Ele faz de novo. Aí, por exemplo, se eu dou uma função, se não ficar se sim continuar e somar mais um. Então, ele volta aqui de novo. Aí ele vem aqui no se sim continuar e soma mais um, dependendo do valor, certo? Então funciona assim, dependendo do jeito que eu escrever a minha função. Ou pode ser, eu quero resolver um problema, eu quero pegar um código pronto, que é uma função pré-definida. Eu quero pegar esse código e quero resolver ele. Então eu tenho que ler se ele tem loops. Como é que ele funciona? Pô, ele tem uma variável chamada nome, ele tem isso, ele tem aquilo, entende? Então, basicamente os loops e os laços são assim.
Para quem tem muita dificuldade de entender o que é um loop e o laço, é mais fácil você ler do começo até o fim. Você lê o começo do problema que você declara, certo? E você lê o final, que é o i, aqui, ó, a partir do i daqui, ó, a gente declarou o i, certo? Então o i, próximo dia, que é o i, ele vai voltar para o começo, então não tem erro essa parte. É simples, é coisa simples. Entende? Então isso é fácil de se entender, não tem como você ter muita dificuldade assim, não tem como errar tanto assim nessas coisas. Bom, agora a gente vai entrar na estrutura case, certo? Na estrutura case, eu vou dar um exemplo de um programa. A gente vai colocar o nome desse programa, programa teste 1. Estrutura case, caso, tá? Caso a pessoa digite 1 no programa, será exibido mostrar função 1. Caso a pessoa digite 2, será exibido mostrar outro menu. Caso contrário, ele exibirá um erro. E o end case, para que serve o end case? É o fim do case que eu declarei, certo? Mas não é somente um end case, certo? Quantos cases eu usei aqui? 1, 2 e 3. 3 cases. 1, certo? A gente digita o case, mais um, certo? A gente digita mais um case. Então, no caso são 3. Um aqui, certo? 2, 3, 4. 4 cases, tá? Aqui agora é simplesmente isso, tá? Caso é fácil de interpretar. A gente só dá um caso para o programa. Se o programa digitar 1, ele vai acontecer isso. Se caso digitar isso, caso contrário, ele não irá funcionar. Um exemplo, isso funciona dessa forma. Tá, agora a gente vai entrar na estrutura enquanto, while. Bom, eu vou dar um exemplo aqui do x, que é certo, eu vou declarar o meu x. Enquanto x recebe, que é igual, o igual aqui, enquanto x é igual a tal valor, caso a pessoa faça tal coisa, irá conseguir seu objetivo, certo? Então, o que acontece? A pessoa consegue o seu objetivo colocando o caso. Só que é o seguinte, se o x não receber esse valor, ele irá conseguir o x irá mudar, certo? Para tal valor. Então, interpretando essa equação, enquanto x que é igual a tal valor ou recebe, a gente faz o seguinte: caso a pessoa faça tal coisa, irá conseguir seu objetivo. X é igual a irá conseguir tal objetivo. Então, o que acontece? Eu tenho um objetivo a chegar. Então, o que eu declarei? Eu coloquei no lugar do enquanto, certo? Eu coloquei o x, certo? E coloquei conseguir tal objetivo. A gente poderia também fazer o seguinte, ó. Caso x é igual a 2, multiplicar, um exemplo. Aí a gente coloca isso, 2 vezes 2 igual a 4, x é igual a 2 vezes 2, certo? Então, um exemplo, é apenas uma coisa simples de entender o enquanto. O enquanto funciona junto com o case, dependendo do que você vai usar, dependendo da função interpretada, tá? Você pode interpretar sua função vendo o que você vai fazer, tá bom? Então, eu vou para o próximo tópico. O próximo tópico são funções encadeadas, tá? Bom, funções encadeadas são uma dentro da outra, certo? Essas funções encadeadas funcionam dessa forma. A gente declara o nome do programa, programa Rangel, certo? Rangel é igual a 10. Se a gente coloca um se na função encadeada, usando o se, é claro. A gente pode usar uma função encadeada também usando o case. Se Rangel recebe 10, então executar ou exibir funcionando. Se não, aqui é a decisão, tá? Aqui nessa parte. Se, aí a gente copia de novo. Se Rangel recebe 10 mais, aí a gente coloca o parênteses, 10 vezes 10, fecha parênteses, tá? Só que a gente está dizendo que ele vai receber, certo? Então é 10
mais 10 vezes 10, então não vai dar certo, porque o Rangel só recebeu 10. Então aí vai dar mais do que 10, entende? Então o que que acontece? Esse se não tá errado aqui, ele vai fechar, entendeu? O que acontece? Se Rangel recebe 10 mais 10 vezes 10, se não fechar. Fim C, fim C. Por que usar o fim C? Quantas vezes eu usei o C aqui? Duas, certo? Duas aqui, ó. Uma aqui e uma aqui, certo? Então eu declarei essa função, uma função encadeada, uma dentro da outra, certo? Então você repete o se várias vezes. Você repete, coloca o se uma vez, certo? Aí depois você coloca o se não, depois você repete o se de novo. Você não termina a função, você continua, dependendo do que você quiser fazer no seu algoritmo, no teu programa. Programas são feitos de algoritmos, de passos que chegam a um determinado objetivo ou a um determinado problema que você quer resolver, certo? Então, funciona basicamente dessa forma, tá? Esse tutorial eu fiz exatamente, tá? Criado por mim, Abacuque Santos. Meu site tá aqui, tá bom? Meu site tá aqui, deixa eu mostrar para vocês. Bom, eu estou começando agora, tenho web design e etc. Bom, agradeço pela compreensão de vocês e até peço algumas desculpas, porque é a minha primeira videoaula. E muito obrigado a todos.